Música tema de abertura toca e desaparece. Olá, sejam bem-vindos! Aqui é o Mental Ship, o podcast onde o conhecimento dobra a cada informação. Bom, hoje a gente avança na nossa jornada por Sapiens, uma breve história da humanidade, e olha, a gente vai entrar num dos momentos mais, dramáticos da história natural. A gente vai falar sobre a expansão do Homo sapiens pelo planeta todo e, claro, da enorme onda de extinções que veio logo atrás. É uma história de um sucesso impressionante, mas que, ao mesmo tempo, foi uma catástrofe ecológica sem precedentes. Então, a grande pergunta é como é que de nossos ancestrais se tornaram a força biológica mais transformadora da Terra? É nisso que a gente vai mergulhar agora. Olha, tudo começa com aquele grande salto para fora da África, né? Depois da Revolução Cognitiva, os sapiens começaram a ir além dos seus territórios de sempre. E foi aí que começou uma jornada que ia mudar o mundo para sempre. E essa migração não foi, uma coisa que aconteceu uma vez só. Era um ciclo constante, sabe? Os bandos eram empurrados para frente por vários motivos. Mudanças no clima, falta de comida no lugar onde estavam, até conflitos internos. Ou, umas vezes, só pela liderança de uns indivíduos mais aventureiros. Foi um processo bem gradual que acabou permitindo que a nossa espécie chegasse na Ásia, na Europa e até na Oceania em questão de alguns milhares de anos. Só que essa expansão toda não foi por acaso, de jeito nenhum. Os sapiens tinham, vamos dizer, uma caixa de ferramentas única, um conjunto de habilidades que deu para eles uma vantagem absurda na hora de entrar em terras totalmente novas. E que arsenal, hein? Pensa só, tecnologias de caça muito mais eficientes, uma linguagem super complexa que deixava eles planejarem juntos, trocarem ideias sobre lugares que ninguém conhecia e, o mais importante de tudo, aquela capacidade de cooperar em grupos enormes. Foi exatamente isso que permitiu que os sapiens chegassem e, muito rápido, assumissem o controle de qualquer lugar novo. E o primeiro grande teste de todo esse poder vem uns 45 mil anos atrás, quando os sapiens fizeram algo que parecia impossível. Eles chegaram na Austrália. E o que eles encontraram por lá? Nossa, parecia um mundo perdido, uma coisa saída de um filme de fantasia. A Austrália, naquela época, era a terra da megafauna. O que é isso? Basicamente, animais gigantes. A gente está falando de cangurus de 200 quilos, leões marsupiais, que eram os predadores do topo, aves enormes que não voavam e eram maiores que uma pessoa, e o diprotodonte, um marsupial que pesava, pasmem, 2,5 toneladas. Eram criaturas que tinham evoluído por milhões de anos, completamente isoladas do resto do mundo. O resultado da chegada dos humanos foi devastador. Em questão de poucos milênios, 23 das 24 espécies de grande porte da Austrália simplesmente sumiram, desapareceram do mapa. Foi uma extinção em massa, praticamente total. O Harari, no livro, aponta 3 suspeitos principais para esse crime ecológico. Primeiro, a caça excessiva. Imagina, aqueles bichos gigantes nunca tinham visto um ser humano, não tinham medo nenhum, eram presas fáceis. Segundo, o uso do fogo em larga escala, que os sapiens usavam para transformar a paisagem a seu favor. E terceiro, o clima da época, que já estava instável e com a pressão humana em cima pode ter sido o golpe de misericórdia. Mas a prova que, pesa mais contra os sapiens é o tempo. A linha do tempo é clara. A extinção em massa começa exatamente no momento em que os sapiens pisam no continente. Como o próprio Harari diz, seria uma coincidência pra lá de improvável, né? E aí, milhares de anos depois, o que acontece? O mesmo padrão se repete, só que em outro continente. Lá por volta de 15 mil anos atrás, os sapiens cruzaram o Estreito de Bering e finalmente chegaram nas Américas. E mais uma vez eles encontraram um verdadeiro zoológico de gigantes. Mamutes, mastodontes, os famosos tigres dente de sabre, preguiças gigantes que podiam chegar a 6 metros de altura. E não para por aí. Tinha também camelos e cavalos nativos, que curiosamente desapareceram e só voltaram para o continente muito depois, trazido pelos europeus. E o resultado? Bem, foi o mesmo da Austrália, só que ainda mais rápido e mais brutal. Em apenas 2.000 anos, que é um piscar de olhos em tempo evolutivo, a América do Norte perdeu 34 dos seus 47 tipos de grandes mamíferos. E a América do Sul foi ainda pior, perdeu 50 de 60. Quase todos simplesmente sumiram. E aqui está o ponto central.
De novo, só a mudança climática não explica uma destruição tão rápida e tão seletiva. O fator decisivo, a peça que muda todo o jogo nessa equação ecológica, foi a chegada do Homo sapiens. O padrão a essa altura já estava mais do que claro. Então, percebe? A gente não está falando de dois acidentes isolados, um na Austrália e outro na América. O que o Harari nos convida a fazer é enxergar tudo isso como parte de um único e gigantesco fenômeno global. A primeira onda de extinção. E a causa? Os sapiens caçadores-coletores. A escala desse desastre é honestamente difícil de imaginar. Pensa comigo, no começo da Revolução Cognitiva, o planeta tinha mais ou menos uns 200 tipos diferentes de grandes mamíferos terrestres. Quando a gente chega na Revolução Agrícola, esse número já tinha despencado para cerca de 100. Metade! Metade de todos os grandes animais da Terra desapareceu, antes mesmo da gente inventar a roda, a escrita ou qualquer ferramenta de metal. É impressionante. O resumo que o Harari faz disso é muito poderoso. Ele diz que a primeira onda de colonização sapiens foi um dos maiores desastres ambientais da história da Terra. É uma frase pesada, né? Ela meio que força a gente a repensar aquela imagem romântica que às vezes temos dos nossos ancestrais, de que eles viviam em total harmonia com a natureza. E esse padrão não parou por aí. Ele continuou se repetindo, como um roteiro. Para onde quer que os sapiens fossem, principalmente em ecossistemas que antes eram isolados, a megafauna entrava em colapso. Madagascar, Cuba, Nova Zelândia, várias ilhas do Pacífico, a história era sempre a mesma. A chegada do ser humano era, basicamente, uma sentença de morte para os maiores animais daquele lugar. Bom, mas agora que a gente já viu essa expansão e o impacto dela, no nosso próximo encontro, vamos dar um passo para trás. Vamos deixar a expansão de lado um pouco para mergulhar de cabeça no estilo de vida desses nossos ancestrais. Afinal, quem eram essas pessoas que, talvez até sem querer, redesenharam a ecologia do planeta inteiro? A gente vai investigar. Como é que eles viviam? De verdade. Será que eles eram mais felizes do que nós somos hoje? E como funcionavam as sociedades deles? As famílias, os rituais? Preparem-se, porque a gente vai descobrir um mundo que moldou a nossa psicologia de um jeito muito profundo e que, de certa forma, ainda vive dentro de cada um de nós. Este episódio foi gerado com apoio de inteligência artificial para maximizar clareza e profundidade. Para uma compreensão completa, recomendo fortemente a leitura da obra original. E com essa reflexão, a gente fecha mais essa análise. Aqui é o Mentorship, onde o conhecimento dobra a cada informação.